Ele estava doente psicologicamente e o médico receitou um remédio inesperado: adotar um caramelo. Tudo começa em um momento desconcertante, no meio de uma feira cheia, com um cheiro forte de temperos, frutas frescas e o som de vozes se misturando. Rafael simplesmente para. Seu corpo está ali, mas sua mente parece fugir. O mundo gira rápido demais, o ar fica pesado, e o que deveria ser apenas mais um dia comum se transforma em um instante que muda tudo. Ele sempre foi mais quieto, mais fechado, mas ninguém imaginava o quanto ele estava lutando por dentro. Os dias seguintes se tornam silenciosos, longos, e cada tentativa de voltar ao normal parece falhar. Até que surge uma recomendação inesperada, quase absurda. Ao invés de mais remédios ou novas técnicas, ele precisa adotar um cachorro caramelo de rua. A ideia parece impossível. Como alguém que mal consegue sair do quarto cuidaria de outro ser? Mas algo começa a mudar quando um cachorro aparece repetidamente na frente de sua casa, sempre no mesmo horário, sempre com o mesmo olhar insistente. Não é apenas coincidência, ou pelo menos não parece. Antes de continuar essa história, aproveita e deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo de onde você está assistindo. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo histórias como essa. No começo, Rafael tenta ignorar. Ele evita contato, evita se envolver. Mas o cachorro não desiste. Aos poucos, uma rotina surge. Um pedaço de comida deixado na varanda. Um olhar trocado sem intenção. Um gesto pequeno que começa a abrir espaço para algo maior. E é nesse ponto que tudo começa a mudar de verdade. Porque o que parecia apenas um encontro casual pode esconder algo muito mais profundo. Um vínculo que cresce no silêncio, nos detalhes, nos momentos em que ninguém mais está olhando. Só que essa aproximação também traz desafios. Dentro de casa, nem todos aceitam essa nova presença. Fora dela, o mundo ainda parece grande demais para Rafael enfrentar. E dentro dele, existe um medo constante de falhar, de não conseguir, de perder o pouco que está começando a construir. Mas o que ninguém esperava é que esse cachorro, simples, comum, desses que muita gente nem percebe na rua, começaria a demonstrar algo em comum. Algo que pode mudar não só a rotina de Rafael, mas a forma como ele enxerga a própria vida. E quanto mais essa relação cresce, mais claro fica que essa história não é apenas sobre um jovem tentando melhorar. É sobre duas vidas que, de alguma forma, se encontraram no momento exato em que mais precisavam uma da outra. E o que começa com um olhar insistente na varanda pode se transformar em algo capaz de enfrentar até os dias mais difíceis. O calor da manhã já tomava conta da feira quando tudo saiu do controle. O cheiro forte de coentro, peixe fresco e frutas maduras se misturava no ar, enquanto vendedores gritavam ofertas e fregueses disputavam espaço entre as barracas. Rafael caminhava ao lado de Dona Lúcia, segurando uma sacola leve, mas com o corpo tenso, como se cada passo exigisse esforço. Ele não gostava daquele lugar. Nunca gostou. Barulho demais, gente demais, estímulo demais. Mas naquele dia foi diferente. O som começou a se distorcer. As vozes ficaram mais altas, mais próximas, quase dentro da cabeça dele. A luz parecia mais forte. O ar, mais pesado. Rafael parou no meio do corredor improvisado entre as barracas, os olhos fixos em algum ponto invisível. Dona Lúcia continuou andando por alguns segundos antes de perceber. Quando virou, encontrou o filho imóvel, respirando rápido, o rosto pálido e os olhos perdidos. Rafael tentou dar um passo, mas o corpo não respondeu. As mãos começaram a tremer. O coração acelerou tanto que parecia escapar pelo peito. Ele queria falar, queria pedir ajuda, mas nenhuma palavra saía. O mundo ao redor não parava. As pessoas esbarravam nele, reclamavam, seguiam suas rotinas. Para todos ali, era só mais um dia comum. Para Rafael, era como se tudo estivesse desmoronando por dentro. Dona Lúcia correu até ele, segurando seus ombros. Ela chamou seu nome mais de uma vez, mas ele não reagia. Só respirava com dificuldade, como se o ar fosse insuficiente. Com esforço, ela conseguiu levá-lo para fora da feira, para um canto mais silencioso, onde o vento leve trazia o cheiro salgado do mar. Aos poucos, Rafael foi voltando, mas algo havia mudado. Naquele dia, ele não voltou a ser o mesmo. As semanas seguintes foram marcadas por silêncio. Rafael se trancava no quarto, evitava sair, evitava falar. Até os pequenos sons da casa pareciam incomodar. Dona Lúcia tentava ajudar como podia, mas não sabia o que fazer. Ver o filho ali, tão presente e ao mesmo tempo tão distante, apertava seu coração. Depois de insistir muito, ela conseguiu levá-lo a uma consulta com a psicóloga Helena. O consultório era simples,
com uma janela aberta deixando entrar luz natural e o som distante de carros passando. Rafael sentou sem olhar muito ao redor. Mãos entrelaçadas, postura fechada. Helena observou em silêncio por alguns minutos antes de começar a conversa. Não houve pressão. Apenas perguntas simples. Espaço. Tempo. Rafael falou pouco. Mas falou. E isso já era um começo. Após algumas sessões, Helena percebeu que os métodos tradicionais não estavam sendo suficientes. Rafael até tentava, mas sempre recuava. Havia medo, insegurança e uma dificuldade enorme de se conectar novamente com o mundo. Foi então que ela sugeriu algo inesperado. Ela explicou com calma, olhando diretamente para Dona Lúcia e depois para Rafael. Disse que, em alguns casos, criar vínculo com o animal podia ajudar. Não como solução mágica, mas como um ponto de apoio. Um começo diferente. A recomendação veio de forma simples, quase leve, mas carregada de significado. Rafael deveria adotar um cachorro. Um cachorro comum. De rua. Um caramelo. O silêncio tomou conta da sala. Dona Lúcia franziu a testa, surpresa. Rafael desviou o olhar, claramente desconfortável. Aquilo parecia absurdo. Ele mal conseguia sair do quarto. Como cuidaria de outro ser? A ideia ficou no ar, sem resposta imediata. Mas algo começou a se mover, ainda que pequeno, dentro de Rafael. Nos dias seguintes, nada mudou externamente. Ele continuava quieto, recluso, evitando contato. Até que, em um fim de tarde abafado, enquanto o céu começava a escurecer e o cheiro de chuva surgia no vento, um som diferente chamou sua atenção. Um latido baixo. Rafael, que estava sentado próximo à janela, virou o rosto lentamente. Lá fora, perto do portão, havia um cachorro. Magro, de pelagem caramelo, com os olhos atentos e o corpo imóvel. Ele não latia mais. Apenas observava. Como se estivesse esperando. Rafael sustentou o olhar por alguns segundos, desconfortável. Depois desviou. Mas não conseguiu esquecer. No dia seguinte, o cachorro voltou. No mesmo horário. No mesmo lugar. E mais uma vez, ficou ali, em silêncio. Algo naquela repetição começou a incomodar Rafael de um jeito diferente. Não era medo. Era curiosidade. No terceiro dia, ele se aproximou da porta. Não abriu, mas ficou ali, parado, ouvindo a respiração leve do animal do outro lado. O mundo ainda parecia grande demais. Mas, pela primeira vez em muito tempo, algo pequeno começava a fazer sentido. O cachorro voltou no quarto dia, como se seguisse um relógio invisível que só ele conhecia. O sol já começava a se esconder, deixando o céu em tons alaranjados, e o ar carregava aquele cheiro de terra molhada que anunciava chuva próxima. Rafael percebeu antes mesmo de ouvir o latido baixo. Era como se, de alguma forma, ele já esperasse por aquilo. Desta vez, ele não ficou apenas olhando pela janela. Levantou devagar, sentindo o próprio corpo pesar, como se cada movimento exigisse coragem. Aproximou-se da porta e parou com a mão na maçaneta. O coração acelerou, não como na feira, mas de um jeito diferente, mais controlado, ainda assim desconfortável. Do outro lado, o cachorro permaneceu imóvel. Rafael abriu a porta apenas o suficiente para espiar. O animal não avançou. Não latiu. Apenas inclinou levemente a cabeça, como se reconhecesse aquele gesto como um convite silencioso. O vento trouxe um pouco de poeira da rua, junto com o som distante de uma televisão ligada em alguma casa vizinha e o cheiro de comida sendo preparada. Tudo parecia comum, mas para Rafael, aquele momento era enorme. Ele fechou a porta. Não estava pronto. Mas naquela noite, não conseguiu parar de pensar no cachorro. No dia seguinte, antes mesmo do horário habitual, Rafael já estava atento. Sentado perto da janela, olhando para o portão como se esperasse por algo importante. Quando o cachorro apareceu, trazendo consigo a mesma calma de sempre, Rafael sentiu um leve aperto no peito. Dessa vez, ele não hesitou tanto. Foi até a cozinha, abriu a geladeira e pegou um pedaço de comida que havia sobrado do almoço. Ficou alguns segundos encarando aquilo nas mãos, como se fosse uma decisão maior do que realmente era. Depois voltou até a porta. Abriu com cuidado e colocou a comida no chão, do lado de fora. Recuou imediatamente, fechando a porta quase por instinto. O cachorro demorou alguns segundos para se mover. Rafael observava pela fresta da janela. Viu quando o animal se aproximou devagar, cheirou o alimento e começou a comer. Sem pressa. Sem medo.
Aquela cena simples provocou algo inesperado. Uma sensação de utilidade. Pequena, quase imperceptível, mas real. Nos dias seguintes, o ritual se repetiu. Sempre no mesmo horário. Sempre com a mesma distância entre eles. Mas algo começou a mudar. O cachorro já não ficava tão longe do portão. Às vezes se aproximava mais da casa. Outras vezes deitava ali, como se aquele espaço tivesse se tornado familiar. Rafael, por sua vez, começou a prestar atenção em detalhes. A forma como o cachorro observava tudo ao redor, sempre atento. O jeito como reagia a sons, mas nunca de forma agressiva. E, principalmente, como parecia perceber a presença dele, mesmo quando Rafael achava que estava escondido. Dentro de casa, Dona Lúcia começou a notar restos de comida desaparecendo com mais frequência. Ela estranhou. Perguntou algumas vezes, mas Rafael evitou responder diretamente. Não era mentira, mas também não era algo que ele sabia explicar. Uma tarde, enquanto lavava a louça, Dona Lúcia viu pela janela o cachorro do lado de fora. Franziu a testa na hora. Chamou Rafael, que apareceu hesitante. O silêncio entre os dois foi suficiente para que ela entendesse. A reação não foi boa. Ela reclamou, disse que já tinham problemas demais para lidar, que não podiam assumir mais uma responsabilidade. Falou do dinheiro curto, da comida contada, das dificuldades que já enfrentavam. Rafael ouviu tudo em silêncio. Mas, pela primeira vez em muito tempo, algo dentro dele não recuou completamente. Ele tentou argumentar. As palavras saíram travadas, curtas, mas saíram. Disse que não estava adotando. Que só estava ajudando. Que o cachorro já estava ali. Não era um grande discurso. Mas foi o suficiente para surpreender Dona Lúcia. Ela não respondeu de imediato. Apenas suspirou e voltou para a cozinha. Naquela noite, o clima na casa ficou pesado. Rafael sentiu a culpa crescer, misturada com o medo antigo de estar fazendo tudo errado. Mesmo assim, no dia seguinte, quando o horário chegou, ele voltou para perto da porta. E o cachorro voltou também. Como sempre. Mas dessa vez, quando Rafael abriu a porta, o animal deu um passo a mais. E ele não fechou imediatamente. Ficaram ali, separados por poucos metros, olhando um para o outro. Sem pressa. Sem barulho. Como se, aos poucos, estivessem aprendendo a existir no mesmo espaço. Nos dias que se seguiram, o espaço entre Rafael e o cachorro deixou de ser apenas físico. Era como se algo invisível estivesse sendo construído, camada por camada, no silêncio das pequenas repetições. O horário continuava o mesmo, o ritual também, mas havia uma diferença sutil no ar. O cachorro já não esperava apenas do lado de fora. Ele começou a se aproximar mais da porta, deitando-se próximo ao batente, como se reconhecesse aquele limite como seguro. Às vezes fechava os olhos por alguns minutos, mas qualquer movimento de Rafael fazia suas orelhas se erguerem imediatamente. Rafael percebeu isso. Percebeu que estava sendo observado, mas não de forma invasiva. Era uma presença constante, tranquila, quase paciente. Aquilo, de algum modo, o acalmava. Numa tarde particularmente quente, o ventilador da casa fazia um barulho irregular, e o ar parecia não circular. Rafael se sentia inquieto. A respiração começava a ficar mais curta, o peito mais apertado. Não era tão intenso quanto na feira, mas era o suficiente para deixá-lo desconfortável. Ele foi até a porta, quase por impulso. Abriu. O cachorro estava lá. Assim que os olhos dos dois se encontraram, algo mudou. O animal não se moveu, não se aproximou. Apenas permaneceu ali, firme, atento. Rafael respirou fundo, uma vez, depois outra. O som da própria respiração começou a se regular. Era como se o cachorro funcionasse como um ponto fixo em meio ao caos interno. Naquele dia, Rafael deu um passo além. Pegou um recipiente com água e colocou do lado de fora, junto com a comida. Ficou observando enquanto o cachorro bebia, percebendo os detalhes que antes passariam despercebidos. A língua rápida, o som leve da água sendo tocada, o alívio evidente no corpo do animal. Aquilo trouxe uma sensação estranha. Responsabilidade. E, junto com ela, um leve medo. Porque cuidar significava se envolver. E se envolver sempre pareceu perigoso demais. Dentro de casa, Dona Lúcia continuava resistente. O dinheiro estava apertado, e qualquer gasto extra parecia impossível. Ela passou a controlar mais a comida, evitando sobras. Rafael percebeu rapidamente. Isso se tornou um obstáculo.
Ele começou a guardar pequenas quantidades do próprio prato, quase escondido. Não era muito, mas o suficiente para manter o ritual. Esse esforço trouxe consequências. Ele passou a comer menos, sentindo fome em alguns momentos, mas não desistiu. O cachorro, por sua vez, parecia perceber a mudança. Em vez de comer rapidamente e ir embora, começou a permanecer mais tempo. Às vezes apenas deitava e observava a rua. Outras vezes olhava diretamente para a porta, como se esperasse algo além da comida. Em uma noite de chuva forte, tudo mudou um pouco mais. O vento batia nas janelas, e o som da água caindo no telhado preenchia a casa inteira. Rafael estava deitado, tentando ignorar o desconforto crescente que aquele barulho causava. Foi então que ouviu um som diferente. Um gemido baixo. Ele se levantou devagar, o coração acelerando. Caminhou até a porta e hesitou por alguns segundos antes de abrir. O cachorro estava encolhido, completamente molhado, tremendo levemente por causa do frio. A água escorria pelo corpo dele, formando pequenas poças no chão. Rafael ficou parado, olhando. A cena mexeu com algo mais profundo. Sem pensar muito, abriu a porta um pouco mais. O cachorro não entrou de imediato. Levantou a cabeça, observou Rafael, como se esperasse confirmação. Rafael deu um pequeno passo para trás. Foi o suficiente. O cachorro entrou devagar, com cuidado, como se respeitasse cada centímetro daquele espaço. Parou próximo à porta, ainda molhado, ainda silencioso. Rafael fechou a porta. O som da chuva ficou mais distante. Dentro da casa, havia apenas os dois. Pela primeira vez, o ambiente parecia diferente. Mais cheio. Mais vivo. Rafael pegou uma toalha antiga e jogou perto do cachorro, sem saber exatamente o que fazer. O animal se deitou sobre o tecido, soltando um suspiro longo, como se finalmente estivesse seguro. Rafael se sentou no chão, a uma certa distância. Ficaram assim por um tempo. Sem palavras. Sem pressa. Mas com algo novo entre eles. Algo que já não podia ser ignorado. A presença do cachorro dentro da casa transformou o ambiente de forma silenciosa, mas profunda. O cheiro leve de pelo molhado misturado ao da madeira antiga do chão criou uma sensação estranha, quase acolhedora. Rafael percebeu isso enquanto observava o animal deitado sobre a toalha, já mais tranquilo, respirando de forma lenta. Na manhã seguinte, o sol entrou pelas frestas da janela, iluminando partículas de poeira no ar. Rafael acordou no sofá, algo incomum para ele. Por alguns segundos, ficou confuso, até lembrar da noite anterior. Virou o rosto devagar e encontrou o cachorro ainda ali, agora seco, mas atento, como se tivesse passado a noite inteira vigiando. O primeiro movimento do dia trouxe um leve desconforto. A realidade voltava junto com as preocupações. Dona Lúcia ainda não sabia que o cachorro havia entrado. E não demorou para descobrir. Ao sair do quarto, ela parou imediatamente ao ver o animal na sala. O olhar foi direto para Rafael, carregado de surpresa e preocupação. O silêncio que se seguiu foi pesado. Ela não gritou, mas sua expressão dizia tudo. A conversa veio logo depois, na cozinha, com a luz forte do sol entrando pela janela e o som de panelas sendo movidas com mais força do que o necessário. Dona Lúcia falou sobre responsabilidade, sobre limites, sobre as dificuldades que já enfrentavam. Disse que aquilo não podia continuar daquele jeito. Rafael ouviu, como sempre. Mas dessa vez, algo era diferente. Ele não recuou completamente. Com voz baixa, explicou que tinha sido por causa da chuva. Que não planejou. Que o cachorro não tinha para onde ir. As palavras saíam com dificuldade, mas carregavam sinceridade. Dona Lúcia suspirou, visivelmente dividida. Ela não expulsou o cachorro naquele momento. Mas deixou claro que aquilo não significava aceitação. Estabeleceu uma condição. O animal não poderia circular livremente pela casa. Ficaria apenas na área próxima à porta. E Rafael seria totalmente responsável por ele. Aquela pequena concessão teve um peso enorme. Rafael aceitou sem hesitar. Nos dias seguintes, ele começou a se adaptar à nova rotina. Improvisou um espaço com uma caixa antiga, algumas roupas velhas e a toalha da noite de chuva. O cachorro parecia entender os limites, permanecendo na área determinada sem resistência. Essa adaptação trouxe desafios. O primeiro foi a alimentação. Com Dona Lúcia controlando mais a comida, Rafael precisou ser criativo. Passou a separar pequenas quantidades com cuidado, equilibrando o pouco que tinha entre ele e o cachorro.
O segundo obstáculo foi o próprio medo. Mesmo com o animal ali, tão próximo, Rafael ainda hesitava em tocar. O contato físico parecia um passo grande demais. Mas o cachorro não pressionava. Apenas permanecia. Observava. Esperava. Em uma tarde mais tranquila, enquanto o som distante de um rádio tocava uma música antiga na vizinhança, Rafael decidiu tentar. Sentou-se no chão, próximo ao cachorro, mantendo uma distância segura. Estendeu a mão lentamente, o coração acelerando. O cachorro levantou a cabeça. Por um momento, tudo ficou suspenso. Então, com um movimento calmo, ele se aproximou o suficiente para encostar o focinho na mão de Rafael. O toque foi breve, mas suficiente. Rafael puxou a mão de volta, respirando fundo, surpreso com a própria reação. Não houve medo intenso. Não houve rejeição. Apenas um leve calor. A partir daquele momento, algo começou a mudar de forma mais concreta. O cachorro passou a reagir de maneira mais evidente às emoções de Rafael. Em dias em que ele estava mais agitado, o animal se aproximava, deitando-se por perto. Em momentos de calma, mantinha distância, respeitando o espaço. Essa sensibilidade começou a chamar a atenção, inclusive da própria Dona Lúcia. Ela observava de longe, sem comentar, mas percebendo as mudanças no comportamento do filho. Rafael já não ficava trancado o tempo todo. Passava mais tempo na sala. Às vezes até abria a porta durante o dia, deixando o ar circular. O ambiente da casa começou a mudar junto com eles. Menos pesado. Mais vivo. Ainda havia tensão, dificuldades, limitações. Mas também havia algo novo crescendo ali. Algo que não veio de remédios ou palavras. Veio de um encontro improvável. E que, aos poucos, começava a ocupar um espaço que antes parecia impossível de preencher. O passar dos dias trouxe uma sensação de estabilidade que Rafael não sentia há muito tempo. A rotina com o cachorro começava a se firmar como algo concreto, previsível. E essa previsibilidade, tão simples para muitos, era exatamente o que acalmava sua mente. Todas as manhãs, antes mesmo de Dona Lúcia acordar completamente, Rafael já estava de pé. O sol ainda surgia tímido, iluminando a rua com uma luz suave, enquanto o ar carregava o cheiro de pão fresco vindo de alguma padaria próxima. Ele abria a porta devagar, e o cachorro já estava acordado, atento, como se tivesse esperado por aquele momento. Rafael começou a falar com ele. No início, eram palavras soltas, quase sussurros. Comentários simples sobre o clima, sobre o silêncio da manhã, sobre nada em específico. Mas aquilo, aos poucos, foi se tornando natural. A voz, antes presa, começava a encontrar caminho. O cachorro reagia com pequenos movimentos. Um levantar de orelha, um olhar mais atento, um leve balançar de cauda. Não precisava entender as palavras. Bastava estar ali. Com o tempo, Rafael percebeu algo curioso. Antes mesmo de algumas crises começarem, o cachorro mudava de comportamento. Ficava mais próximo, mais atento, às vezes encostando levemente no pé dele ou simplesmente bloqueando seu caminho, como se quisesse impedir que ele se perdesse dentro de si. Essa percepção trouxe uma ideia. Durante uma das sessões com Helena, Rafael mencionou o comportamento. Falou com dificuldade, mas conseguiu explicar. Helena ouviu com atenção e sugeriu algo que acendeu uma nova possibilidade. Talvez fosse possível treinar o cachorro. Não como algo profissional ou complexo, mas como um apoio emocional mais estruturado. Pequenos comandos, reforços positivos, repetição. Algo que Rafael pudesse fazer aos poucos, no seu próprio ritmo. A ideia animou e assustou ao mesmo tempo. Treinar exigia consistência, paciência e, acima de tudo, responsabilidade. Mesmo assim, ele decidiu tentar. Começou com gestos simples. Chamava o cachorro com a mão, oferecia pequenos pedaços de comida como recompensa quando ele se aproximava. No início, o animal não entendia completamente. Às vezes ignorava, outras vezes reagia de forma confusa. Isso frustrava Rafael. Houve momentos em que ele pensou em desistir. Sentia que não estava fazendo certo, que não era capaz. O velho pensamento de insuficiência voltava com força. Mas o cachorro permanecia. E isso fazia diferença. Aos poucos, pequenos avanços começaram a surgir. O cachorro passou a responder ao som da voz de Rafael com mais rapidez. Começou a se aproximar quando chamado, mesmo à distância. Em alguns momentos, parecia antecipar o comando. Essas pequenas vitórias tinham um custo.
Rafael se sentia exausto após cada tentativa. A concentração exigida era alta, e qualquer erro parecia pesar mais do que deveria. Ainda assim, ele continuava. Enquanto isso, Dona Lúcia observava as mudanças com um olhar mais suave. Ela ainda se preocupava com o dinheiro, com a comida, com o futuro. Mas não podia ignorar o fato de que o filho estava diferente. Mais presente. Mais ativo. Uma tarde, enquanto organizava a cozinha, ela percebeu Rafael rindo baixo. Era um som raro. Ela parou por um instante, ouvindo. Na sala, o cachorro tentava pegar um pedaço de pano que Rafael usava para brincar. O movimento desajeitado, quase infantil, arrancava pequenas reações dele. Não era uma alegria intensa. Mas era real. Mesmo assim, nem tudo era leve. Em um dia particularmente difícil, Rafael tentou sair até a esquina com o cachorro. O sol estava forte, o movimento da rua mais intenso. O som de carros, vozes e passos começou a pesar. A respiração mudou. O corpo travou. Ele precisou voltar antes mesmo de chegar ao fim da rua. A frustração veio forte. Mas, ao entrar em casa, o cachorro permaneceu ao lado dele, sem se afastar. Dessa vez, Rafael não se isolou completamente. Sentou no chão, respirou fundo, e ficou ali, permitindo que o momento passasse. Não foi uma vitória completa. Mas também não foi uma derrota. E, pela primeira vez, isso parecia suficiente. Com o passar das semanas, a rotina de Rafael e do cachorro ganhou uma estrutura mais firme. Os dias já não eram apenas uma sequência de horas difíceis, mas pequenos blocos organizados por tarefas simples. Alimentar, observar, treinar, descansar. Cada ação tinha seu lugar, e isso começava a dar sentido ao tempo. O calor típico da região aumentava ao longo das manhãs, fazendo o chão da casa esquentar e o ar ficar pesado. Rafael passou a abrir mais as janelas, permitindo que o vento circulasse. O som distante do mar, misturado com vozes de vizinhos e rádios ligados, já não causava tanto desconforto quanto antes. Em uma dessas manhãs, enquanto organizava o espaço do cachorro, Rafael percebeu que ele reagia de maneira diferente a certos estímulos. Quando alguém passava na rua falando alto, o animal não se agitava. Apenas observava. Mas quando Rafael começava a ficar inquieto, a reação era imediata. O cachorro se aproximava. Sem comando. Sem hesitação. Essa constatação fortaleceu a ideia do treinamento. Rafael decidiu intensificar os exercícios. Começou a repetir comandos com mais frequência, usando gestos claros e recompensas pequenas. O cachorro respondia melhor dentro de casa, onde o ambiente era controlado. Fora dali, tudo ainda era instável. Esse se tornou o primeiro grande obstáculo. Levar o treinamento para o lado de fora. A rua tinha sons imprevisíveis, cheiros diferentes, movimentos constantes. Tudo isso afetava Rafael, mas também confundia o cachorro. As primeiras tentativas foram frustrantes. O animal se distraía facilmente, e Rafael perdia a concentração. Em um desses momentos, ele sentiu a ansiedade crescer novamente. O peito apertou, a respiração falhou por alguns segundos. Mas antes que a sensação tomasse conta por completo, o cachorro encostou levemente na perna dele. Foi um gesto simples, mas suficiente. Rafael fechou os olhos, respirou fundo e permaneceu ali até o corpo se acalmar. Quando abriu os olhos novamente, percebeu que ainda estava de pé, ainda estava do lado de fora. Aquilo era novo. Mesmo com esse avanço, nem todos os dias eram bons. Houve recaídas. Dias em que Rafael não conseguia sair do quarto. Dias em que o treinamento parecia inútil. Em uma dessas ocasiões, ele ignorou completamente o cachorro, que permaneceu deitado próximo à porta, esperando. Horas depois, ao sair do quarto, Rafael encontrou o animal no mesmo lugar. Sem cobrança. Sem mudança. Aquilo gerou um misto de culpa e conforto. Enquanto isso, Dona Lúcia enfrentava suas próprias dificuldades. As contas continuavam chegando, e o dinheiro não aumentava. Ela começou a fazer pequenos trabalhos extras, passando mais tempo fora de casa. O cansaço era visível. Essa mudança afetou o ambiente. A casa ficou mais silenciosa, mas também mais vazia. Rafael percebeu. E, pela primeira vez, começou a se preocupar com algo além de si mesmo. Em uma tarde quente, ao observar a cozinha com poucos mantimentos, ele tomou uma decisão. Separou alguns ingredientes simples e tentou preparar algo que pudesse ser vendido na feira. A ideia surgiu de forma tímida, quase insegura. Mas fazia sentido.
Era uma forma de ajudar. O processo não foi fácil. Ele não tinha prática, errou medidas, perdeu ingredientes. O cheiro de açúcar queimado tomou conta da cozinha em uma das tentativas, fazendo-o desistir por alguns minutos. Mas o cachorro permaneceu ali, sentado próximo à porta, observando cada movimento. Rafael tentou novamente. E depois outra vez. Até conseguir algo aceitável. Não perfeito, mas suficiente. Essa nova atividade trouxe um desafio adicional. Para vender, ele precisaria voltar à feira. O mesmo lugar onde tudo havia começado. O pensamento gerou medo imediato. Mas também trouxe uma estranha sensação de propósito. Dessa vez, não seria apenas sobre enfrentar o ambiente. Seria sobre fazer. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final. Tem uma palavra surpresa esperando por você. Algo com ele. Nos dias seguintes, Rafael começou a se preparar. Pequenos passos. Testar receitas, organizar materiais, planejar horários. O cachorro o acompanhava em tudo. Sempre presente. Sempre atento. E, sem perceber completamente, Rafael começava a construir algo maior do que apenas uma rotina. Ele começava a reconstruir a própria vida. A decisão de voltar à feira não saiu da mente de Rafael. Ela permaneceu ali, constante, como um desafio silencioso que precisava ser enfrentado. Cada vez que ele pensava no cheiro, no barulho, na multidão, seu corpo reagia com tensão. Mas, ao mesmo tempo, havia algo diferente dessa vez. Agora, ele tinha um motivo. As manhãs passaram a ser dedicadas à preparação. Na cozinha, o som de colheres batendo em panelas, o cheiro doce de açúcar derretendo e a textura pegajosa das massas simples começaram a fazer parte da rotina. Rafael ainda cometia erros, às vezes queimava um pouco, às vezes errava o ponto, mas estava aprendendo. O cachorro permanecia por perto, sempre observando. Em alguns momentos, deitava próximo à porta da cozinha, acompanhando cada movimento como se entendesse a importância daquilo. Dona Lúcia começou a perceber o esforço do filho de forma mais clara. Em uma manhã, ao entrar na cozinha e ver a mesa organizada com pequenos doces alinhados, ela parou por alguns segundos. O cheiro era agradável, suave. Rafael estava concentrado, ajustando detalhes com cuidado. Ela não disse muito. Mas seu olhar mudou. Havia preocupação ainda, mas também um início de orgulho. Mesmo assim, o desafio maior ainda estava por vir. O dia da feira chegou. O céu estava claro, o sol já forte desde cedo. O som distante das barracas sendo montadas chegava até a casa como um lembrete constante. Rafael sentiu o corpo reagir antes mesmo de sair. As mãos ficaram frias. A respiração, irregular. Ele pensou em desistir. Ficou parado por alguns minutos, olhando para a porta, enquanto o cachorro o observava em silêncio. Foi nesse momento que o animal se aproximou e encostou levemente na perna dele, repetindo aquele gesto que já havia se tornado familiar. Rafael fechou os olhos. Respirou fundo. E deu o primeiro passo. O caminho até a feira foi lento. Cada som parecia mais alto do que o normal, cada movimento ao redor chamava atenção demais. Mas o cachorro caminhava ao lado dele, com calma, como se não houvesse nada a temer. Quando chegaram, o impacto veio. O cheiro forte, as vozes, o movimento intenso. Tudo estava exatamente como antes. Mas Rafael não estava exatamente o mesmo. Ele encontrou um pequeno espaço mais afastado, onde o fluxo era menor. Montou sua pequena banca improvisada com mãos ainda trêmulas, organizando os doces com cuidado. As primeiras pessoas passaram sem parar. Algumas olharam, outras ignoraram. O tempo parecia se arrastar. A insegurança começou a crescer. Foi então que uma senhora se aproximou. Observou os doces, fez uma pergunta simples. Rafael demorou alguns segundos para responder, mas conseguiu. A voz saiu baixa, mas firme o suficiente. Ela comprou. Foi uma venda pequena, mas teve um impacto enorme. Rafael sentiu algo diferente. Não era apenas alívio. Era uma sensação de conquista, ainda que discreta. O cachorro permaneceu ao lado da banca, sentado, observando o movimento. Em alguns momentos, chamava a atenção das pessoas, que sorriam ao vê-lo ali, tranquilo. Isso ajudou. Outras pessoas começaram a se aproximar, algumas por curiosidade, outras pelo cheiro dos doces. As vendas foram acontecendo aos poucos, sem pressa, mas constantes.
Cada interação exigia esforço. Cada resposta era um desafio. Mas Rafael continuava. O tempo passou mais rápido do que ele esperava. Quando percebeu, boa parte dos doces já havia sido vendida. O cansaço veio junto com o calor e o esforço mental, mas havia também uma sensação nova, mais forte do que o medo. Capacidade. Ao voltar para casa, o corpo estava exausto. As pernas pesadas, a cabeça cheia. Mas, ao fechar a porta, Rafael sentiu algo que não sentia há muito tempo. Satisfação. O cachorro deitou próximo a ele, como sempre. E, naquele silêncio, sem precisar de palavras, ficou claro que aquele tinha sido um dos dias mais importantes de sua vida. Os dias após a primeira ida à feira trouxeram uma mudança perceptível dentro da casa. O ambiente parecia mais leve, como se o ar circulasse com mais facilidade. Rafael ainda sentia o cansaço acumulado, mas havia algo novo sustentando seus movimentos. Ele não voltou imediatamente à feira. Precisou de tempo para recuperar a energia e organizar melhor o que havia aprendido. Passou a ajustar as receitas, tentando melhorar o sabor e a aparência dos doces. Pequenos detalhes começaram a fazer diferença. O ponto do açúcar, o tempo no fogo, a forma de organizar na bandeja. O cachorro continuava presente em cada etapa. Sentado próximo à porta da cozinha, observando com a mesma atenção de sempre. Em alguns momentos, levantava-se e caminhava até Rafael, como se verificasse se estava tudo bem. Esse comportamento já não era estranho. Pelo contrário, tornava-se essencial. Dona Lúcia, agora mais envolvida, começou a ajudar discretamente. Não assumia o controle, mas dava sugestões. Ajustava um ingrediente aqui, organizava melhor os utensílios ali. Sua motivação era clara. Ela queria ver o filho seguir em frente, mas também precisava que aquilo funcionasse financeiramente. Com o tempo, Rafael voltou à feira. Dessa vez, a preparação foi diferente. Ele acordou mais cedo, organizou tudo com calma e saiu com menos hesitação. O medo ainda existia, mas não paralisava da mesma forma. O cachorro caminhava ao lado dele, como sempre. Ao chegar, o movimento parecia tão intenso quanto antes, mas Rafael conseguiu se manter. Escolheu o mesmo lugar, mais afastado, e montou sua banca com mais confiança. As vendas começaram mais cedo. Algumas pessoas que haviam comprado da primeira vez voltaram. Reconheceram o cachorro, sorriram, comentaram. Isso criou uma sensação de continuidade, algo que Rafael nunca havia experimentado naquele ambiente. Mas nem tudo seguiu de forma tranquila. Em determinado momento, um grupo mais barulhento se aproximou, falando alto, rindo, ocupando espaço. O som invadiu a percepção de Rafael de forma abrupta. O coração acelerou, as mãos começaram a suar. O velho desconforto voltou. Por alguns segundos, ele pensou em abandonar tudo ali. Mas antes que se afastasse, o cachorro se posicionou mais próximo, encostando novamente na perna dele. O contato foi suficiente para trazer Rafael de volta ao presente. Ele respirou fundo. Uma vez. Depois outra. E permaneceu. Essa resistência teve um custo. Ao final do dia, ele estava mais exausto do que na primeira vez. A cabeça pesada, o corpo cansado, a mente sobrecarregada. Mas, ainda assim, havia progresso. As vendas foram melhores. O retorno financeiro, ainda pequeno, começou a ajudar nas despesas da casa. Dona Lúcia percebeu isso com clareza. E sua postura mudou ainda mais. Ela passou a aceitar melhor a presença do cachorro, embora não demonstrasse isso abertamente. Em alguns momentos, deixava a água disponível antes mesmo de Rafael pedir. Pequenos gestos que indicavam uma transformação silenciosa. Enquanto isso, uma nova dúvida começou a surgir na mente de Rafael. Observando o comportamento do cachorro, ele passou a notar algo diferente. Algumas reações não pareciam espontâneas. Certos gestos indicavam que o animal já havia sido treinado antes. A forma como respondia a comandos simples, a maneira como se comportava em ambientes diferentes, tudo sugeria um passado. Essa percepção trouxe inquietação. Se o cachorro já teve outro dono, onde ele estava agora? Essa pergunta começou a crescer. E, junto com ela, um medo. O medo de perder. Rafael tentou ignorar, focar no presente, na rotina, nos avanços. Mas a dúvida permanecia, silenciosa, constante. Mesmo assim, ele continuou. Entre dias melhores e outros mais difíceis, a rotina seguia. E, aos poucos, o que antes era apenas sobrevivência começava a se transformar em construção.
O final do inverno trouxe mudanças sutis para a cidade. O céu permanecia claro mais cedo, o vento carregava um aroma doce das flores que começavam a nascer nas calçadas, e o chão, antes úmido e pesado, agora absorvia os primeiros raios de sol com suavidade. Rafael sentia essas mudanças também, como se o ambiente participasse de sua transformação interna. O cachorro parecia notar a diferença no clima. Ele caminhava com mais energia, o pelo brilhando sob a luz da manhã, e parava de vez em quando para observar os pássaros ou farejar o chão recém-aquecido. Aqueles momentos silenciosos se tornaram parte do ritual diário de Rafael. Ele não precisava falar, bastava estar ali, respirando junto, compartilhando o mesmo espaço. A feira voltou a ser um desafio diário. Com a mudança das estações, o movimento das pessoas aumentou, e Rafael percebeu que precisava se organizar ainda mais. Os doces precisavam ser armazenados adequadamente, protegidos do sol e da umidade, e a pequena banca precisava ser atraente, organizada, convidativa. O cachorro permaneceu ao lado dele, atento a cada passo, como se fosse um pequeno guardião silencioso. Em um dia particularmente movimentado, Rafael notou algo inesperado. Uma senhora se aproximou com um olhar curioso e começou a conversar sobre o cachorro. Perguntou se ele tinha nome, como ele havia chegado ali. Rafael hesitou, então respondeu, Caramelo. O animal olhou para ele com atenção, como se reconhecesse seu próprio nome pela primeira vez naquele espaço. Essa interação trouxe uma ideia para Rafael. Ele percebeu que poderia transformar não apenas o produto que vendia, mas também a presença do cachorro em um elemento que aproximasse as pessoas. Caramelo começou a receber pequenas guloseimas, elogios e carinho de clientes, e Rafael notou que isso criava uma atmosfera mais amigável e acolhedora. As vendas aumentaram gradualmente, mas cada conquista exigia esforço e paciência. No entanto, um desafio maior surgiu. Um dia, ao chegar em casa, Rafael encontrou o cachorro inquieto perto da porta. Ele latia de forma diferente, mais insistente, como se sentisse algo que Rafael não podia perceber. A rua estava mais movimentada que o normal, com sons de obras e passos apressados. Rafael sentiu a tensão crescer dentro de si, uma mistura de preocupação e medo. Ele tentou acalmar o cachorro, mas percebeu que ele estava determinado a guiá-lo para fora. Seguindo o animal, Rafael chegou até uma pequena praça próxima, onde um grupo de crianças brincava. Caramelo correu direto para o menino que havia caído de bicicleta, lambeu seu braço e permaneceu ao lado dele. Rafael ficou atônito, percebendo a atenção do cachorro voltada para o cuidado, para o instinto protetor. O menino sorriu, chorando um pouco, mas parecia seguro. O gesto simples do cachorro gerou sorrisos e agradecimentos, e Rafael sentiu um orgulho silencioso. Essa experiência trouxe uma percepção nova. Caramelo não era apenas um amigo ou companheiro silencioso. Ele possuía uma inteligência emocional que ajudava a guiar Rafael e a manter o equilíbrio entre medo e coragem. A partir daquele dia, Rafael começou a entender que a presença de Caramelo ia muito além de companhia. Ele era um parceiro essencial na reconstrução de sua vida. A conexão entre os dois se aprofundou ainda mais. Rafael começou a sentir que não precisava enfrentar seus medos sozinho. Cada passo ao lado de Caramelo trazia mais confiança, e a sensação de propósito aumentava a cada interação com clientes, vizinhos e amigos que passavam a conhecer o cachorro e, junto dele, Rafael. O frio da estação desaparecia, substituído por um clima mais ameno, e, com ele, o coração de Rafael parecia respirar mais livremente. Ele ainda tinha desafios, ainda havia obstáculos, mas havia também uma clareza que antes parecia impossível. Ele não estava mais sozinho, e Caramelo não era apenas um cachorro de rua. Era parte de sua vida, parte de sua jornada de superação. O verão chegou, trazendo dias longos e luminosos que banhavam a cidade em tons dourados. Rafael sentia a mudança no ar, mas não apenas pelo clima. Havia algo dentro dele que também brilhava de forma diferente. A ansiedade que antes o prendia aos cantos da casa havia se tornado mais suave, controlável, e o cotidiano ganhará significado de forma gradual, mas firme. O cachorro, Caramelo, agora não era apenas um animal de companhia. Ele se tornará um amigo essencial, quase um guia silencioso, que indicava o caminho quando a mente de Rafael se perdia em pensamentos confusos. Cada gesto, cada olhar, cada toque leve de focinho parecia carregar uma mensagem clara: você não está sozinho. Rafael decidiu que era hora de organizar uma pequena celebração. Não algo grande, mas uma oportunidade de compartilhar sua conquista e a transformação silenciosa que acontecerá. Preparou alguns doces, decorou a pequena banca com flores da estação e convidou algumas pessoas da vizinhança. Caramelo circulava entre os convidados, recebendo afagos, abanando o rabo e transmitindo uma energia leve,
quase contagiante. Dona Lúcia, observando a cena da cozinha, sentiu algo inesperado. Um orgulho silencioso que se misturava à surpresa. O filho que antes parecia perdido em sua própria mente agora se mostrava confiante, capaz de enfrentar desafios, organizar suas tarefas e interagir com o mundo de forma harmoniosa. Ela percebeu que todo esforço, toda paciência, todo pequeno passo dado ao lado de Caramelo havia valido a pena. Durante o evento, Rafael notou o impacto que o cachorro causava nas pessoas. Sorrisos surgiam, conversas eram iniciadas, elogios às receitas vinham junto de comentários sobre o comportamento do animal. A presença de Caramelo tornará tudo mais leve, mais humano, e Rafael sentiu algo novo florescer dentro dele: pertencimento. Ele não precisava mais se esconder, não precisava se isolar. Havia conexão, havia comunidade. Mais tarde, quando todos se despediram, Rafael sentou-se no chão da sala, exausto, mas em paz. Caramelo deitou-se ao lado dele, encostando a cabeça em seu joelho. Rafael acariciou-o pelo macio e sentiu uma onda de gratidão. Tudo o que ele havia enfrentado, todo esforço para se aproximar do cachorro, cada momento de medo, cada falha e cada pequena vitória, culminaram naquele instante de tranquilidade e alegria. Ele percebeu que não precisava de remédios para controlar a ansiedade ou o medo. Caramelo, de forma inesperada, havia sido o remédio mais eficaz. A conexão, a companhia e a responsabilidade haviam proporcionado algo que nenhum comprimido poderia oferecer: equilíbrio emocional, confiança e esperança. Naquela noite, enquanto o céu se tingia de laranja e rosa, Rafael abriu a porta para deixar o ar fresco entrar. Caramelo, como sempre, permaneceu próximo, observando o movimento da rua, mas sempre atento ao dono. Rafael sorriu. O silêncio da casa já não era pesado, era acolhedor. Ele pensou em tudo que haviam conquistado juntos: a superação de medos, a rotina construída, a presença da comunidade, os pequenos passos em direção a uma vida mais completa. Cada dificuldade enfrentada, cada esforço diário, havia transformado não apenas a relação com Caramelo, mas também a própria vida de Rafael. E naquele momento, enquanto o sol desaparecia no horizonte e Caramelo se aconchegava ao seu lado, Rafael entendeu algo essencial. A vida podia ser cheia de desafios, mas com paciência, dedicação e amor, até o mais improvável dos remédios, um cachorro de rua chamado Caramelo, podia curar corações e abrir caminho para a felicidade. Fim. Você chegou até aqui? Então comente prazer, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.